Avançar nisso então, as últimas horas foram intensas, eu falei, depois da semana de número 1 de tempestade na campanha, nós temos agora a semana número 2. Na semana passada, foi por meio do trabalho da imprensa que foi descoberto ou divulgado, essa conexão entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, e ontem, novamente por meio do trabalho da imprensa, foi também exposto esse encontro entre os dois após a prisão, quando Worcaro foi preso em 17 de novembro, depois estava com tornozeleira eletrônica em casa. Clarice Oliveira, um assunto dessa magnitude, é muito comum que nós vejamos os opositores pegando esse assunto e usando como ferramenta de campanha ou de oposição básica. Mas a gente também tem movimento de quem é base de Flávio Bolsonaro. Semana passada foi o Romeu Zema, dizendo que era inaceitável essa conexão entre os dois. Agora a gente tem também Ronaldo Caiado dizendo, Flávio, vai ter de se explicar. Como é que fica esse setor da política diante de algo tão sensível? Bom dia para você, Elisa. Bom dia para o Theo, para a Larissa, que está com a gente aqui hoje, para todo mundo que está acompanhando o Live CNN. Elisa, na superfície, a gente está vendo um bolsonarismo ali resiliente, resistindo em bancar ali, abraçando mesmo esse esforço de Flávio Bolsonaro de manter com firmeza a sua candidatura presidencial. Mas o que deu para perceber ontem nas conversas que eu tive é que esse sentimento, ele está neste momento na superfície e só. Quando a gente desce um pouco, conversa sob reserva ali com alguns interlocutores ali do senador Flávio Bolsonaro e também com parlamentares, principalmente com parlamentares da bancada bolsonarista, a gente vê que o clima é de extremo desconforto, muita desconfiança em relação a mais essa revelação que vem à tona agora sobre esse encontro que Flávio Bolsonaro teve com Daniel Worcaro quando ele já estava usando tornozeleira eletrônica. Ele já estava em prisão domiciliar, já era um momento em que toda a polêmica, toda a confusão que cerca a figura desse banqueiro já era conhecida do Brasil inteiro. Então, isso afastou completamente aquela avaliação que Flávio Bolsonaro tentou transmitir desde o início de que, não, olha só, isso aqui era apenas uma relação de captação de recursos privados para a produção do filme em homenagem ao meu pai, em um momento em que Daniel Worcaro não era essa figura radioativa que a gente vê na política brasileira hoje. Então isso derruba completamente muito do que Flávio Bolsonaro tinha dito quando já tinha sido pego na mentira na primeira vez. Então, depois que eu insisti nas conversas ali com alguns parlamentares, muitos deles que estiveram nessa reunião do PL ontem com Flávio Bolsonaro, deu para perceber o quê? Que os candidatos, principalmente aqueles políticos que estão disputando um mandato acoplados à figura de Flávio Bolsonaro, estão muito preocupados. Porque estão olhando, olha, eu estou me associando aqui a essa figura que está se enrolando cada vez mais. A gente deu um voto de confiança diante da primeira revelação, estivemos todos aqui, mas agora a coisa está se complicando muito. E aí uma dessas fontes disse para mim o seguinte, olha, realmente teve um clima de muita reclamação naquela reunião do PL, claro, no que aconteceu ali em ambiente fechado, em ambiente reservado, com muitas cobranças para Flávio Bolsonaro, que inclusive, segundo me contaram, teria pedido desculpas aos seus pares durante esse encontro, porque entende o motivo da insatisfação. Então, essa turma está olhando para o que está acontecendo e dizendo, peraí, eu vou amarrar o meu processo eleitoral, a minha campanha por mais um mandato, principalmente deputados, que acabam muito associados a essa figura do candidato a presidente, olharam assim e falaram, poxa, como é que a gente segue com esse cara desse jeito? Como é que lida com isso? Para onde vai? Então teve muita queixa sobre temor de novas revelações, falando, mas espera aí, já não disseram que não tinha mais nada para aparecer e agora vem isso, mais uma vez revelado pela imprensa, pelo portal Metrópolis. Não é que Flávio Bolsonaro se antecipou, não é que quando veio a história de Daniel Worcaro, ele sentou para os seus pares e disse, agora eu vou contar tudo para vocês. Não,
Então fica no ar essa ideia de que pode vir mais problema e os candidatos estão preocupados com o impacto que isso pode ter na sua própria votação. Afinal de contas, eles estão se acoplando a um puxador de votos que talvez tenha alguma dificuldade de puxar tantos votos assim. Mas, Clarissa, já existe alguma definição? Ah, beleza, então agora o caminho vai ser esse, a gente vai novamente assumir essa postura. A gente já viu que Flávio Bolsonaro já veio a público ontem, falou, e isso também significa muito, esse lance. Eles querem que o mais rápido possível a gente já venha a público, inclusive já para carimbar. Não só estamos aqui para dizer tudo isso, como também queremos cobrar CPI do Master, né, e trazendo essa bandeira. Já tem uma definição, ó, o pacote de postura daqui para frente é esse ou ainda está meio aberto? Olha, tá tudo meio em aberto lá, pelo que eu pude sentir. Elisa, inclusive, do entorno ali de Flávio Bolsonaro, deu para observar claramente que tá esse clima de nós contra eles. Então, teve um parlamentar, por exemplo, que está bem no barco ali com Flávio Bolsonaro, que me disse a seguinte frase: ó, o negócio é o seguinte... O pessoal que está aí balançando, que está abandonando o barco, está ameaçando abandonar o barco, tem que tomar uma decisão. Ou eles estão com a gente ou é melhor sair agora. Ele usou exatamente essa frase para explicar o clima que está correndo nos bastidores. Então, para a gente ter uma dimensão do nível de insatisfação e até com algumas alfinetadas ali entre parlamentares, pelo que eu pude sentir. Muito deputado criticando Romeu Zema, dizendo, pô, o que o Zema fez não ajudou, porque deu corda para essa turma que agora está balançando e a gente precisa de unidade. Por quê? Porque a gente tem toda uma polêmica agora sobre a permanência de Flávio Bolsonaro na disputa. Eles estão tentando bancar a ideia de não, a candidatura vai até o fim, mas é claro que a partir da hora em que tem uma nova revelação, um novo indicativo de que estava em andamento um esquema de captação de dinheiro com objetivos políticos, porque, vamos conversar, Daniel Vorcaro estava financiando um filme, ele estava investindo em um filme, uma produção cinematográfica, ou ele estava comprando a simpatia de um político influente? Então, assim, é isso que está em questão neste momento. E a dúvida que fica no ar é, Flávio Bolsonaro tem condições de segurar essa candidatura, de enterrar essa questão? Porque se fica surgindo coisa nova, como é que enterra essa crise?